O objetivo desse vídeo é mostrar como você pode criar facilmente novos modelos de documentos no Medsoft. Por exemplo, estou atendendo uma paciente e eu quero adicionar uma evolução médica, mas essa evolução que eu tenho aqui não é exatamente o modelo que eu quero. Então, como que eu posso fazer para criar um modelo com os campos que eu quero, com as minhas características? Bom, para criar um novo modelo, você precisa acessar pelo Explorer, adicionar, e nós temos a pasta de administração, documentos, modelos. E aqui dentro dos modelos, quando nós selecionamos a pasta à direita, o Medsoft lista no painel todos os modelos que nós temos disponíveis para uso. Eu tenho a opção de adicionar um novo modelo aqui na barra de ferramentas, editar um modelo existente, excluir um modelo que eu não queira mais usar e localizar os modelos pelo código, pelo nome ou pelo tipo do documento, que são as formas mais comuns de pesquisar. O que é o tipo do documento? O tipo são grupos que nós criamos para associar um ou mais documentos àquele grupo. Por exemplo, atestado é um grupo de documentos. Então nós temos um tipo chamado atestados, e dentro desse tipo atestado a gente pode ter vários modelos de atestados, como a gente tem aqui. Então, por exemplo, atestado de acompanhamento, de boa saúde, de um dia, e assim por diante. Então eu vou localizar aqui, por exemplo, o tipo evolução, porque eu quero criar um novo documento de evolução médica. Então eu pesquiso por evolução, ele vai listar o tipo dos documentos aqui, e aqui ele vai trazer todos os modelos do tipo que eu pesquisei. Eu vou criar um novo modelo de evolução médica. Então eu venho aqui, clico na barra do Explorer na opção de adicionar, para adicionar um novo modelo. O Medsoft vai abrir um modelo em branco para mim. E aqui eu posso colocar as configurações que eu quiser para esse modelo. Posso aproveitar algumas informações que eu já tenho no documento que eu uso, como por exemplo, copiar um cabeçalho que já tem os campos do cliente, já tem algumas informações. Eu posso, para isso eu só preciso editar o modelo que eu quero copiar as informações. Por exemplo, eu quero desse modelo aqui, evolução de laboratório, editar ele, então no segundo botão editar, e eu quero copiar esse cabeçalho dele aqui, porque eu quero aproveitar ele num outro documento. Então eu venho aqui, seleciono o cabeçalho que eu quero aproveitar, copio as informações, com o botão direito eu tenho a opção de copiar, ou usando aqui na barra de ferramentas do documento em cima, eu copio ele, fecho o documento, adiciono de novo o meu novo documento em branco, seleciono ele, clico com o botão direito, colar, ou pela barra do documento aqui em cima eu seleciono a opção de colar. Colei o campo que eu queria migrar de outro documento. Agora eu venho aqui, vou clicar em propriedades do documento, vou dar um nome para ele, então vou chamar ele de evolução médica. Evolução médica genérica. E vou colocar o tipo dele, que é o tipo evolução, ou evoluções. Tenho como criar novos tipos no Medsoft? Tem. Você pode vir aqui do lado, se você não encontrar o tipo que você quer, o grupo que você quer, você clica aqui e adiciona um novo grupo pelo nome. Então, adicionando o grupo, depois você já pode associar o modelo do documento que você está criando. Então, é só digitar o nome, clicar em OK e ele vai gravar. Então, aqui eu tenho o modelo evolução, ele já existe, eu posso configurar se ao criar um novo documento, por um duplo clique na lista de modelos e documentos, eu quero abrir esse documento, se eu quero gravar e imprimir ele, imprimir sem gravar. No caso de eu ter uma orientação, toda vez que eu clicar nela, eu quero que o Medsoft só imprima ela. Nem abra esse documento para mim não ter o trabalho de fechar ele e mandar imprimir. Então, tem essas opções que você pode usar. Ou abrir só para visualizar, por exemplo, no caso do relatório. E aqui eu tenho, ao criar um novo documento pelo meu documentos, também tem opções aqui de abrir, gravar, imprimir, as mesmas opções que eu tenho em cima. Aqui eu tenho como configurar uma impressora padrão para esse documento. Por exemplo, se eu tenho uma impressora na rede, que eu quero que esse documento sempre saia impresso naquela impressora, pode ser da secretária, por exemplo, eu seleciono aquela impressora padrão. Sempre que eu mandar imprimir o documento, ele vai sair naquela impressora selecionada.
Tamanho de papel, posso configurar aqui, por exemplo, para A4, retrato ou paisagem, e posso configurar as margens de acordo com a minha preferência. Então eu vou clicar um OK aqui, já dei um nome para o meu documento, e vou salvar ele, e vou fechar, e vou atualizar o painel de registros. Pronto, agora eu tenho mais a minha evolução médica genérica, que foi o documento que eu criei. Então se eu editar ela novamente aqui, eu vou ter os campos que eu aproveitei, o cabeçalho, e aqui eu posso continuar criando o modelo do jeito que eu quero. Então, como que eu faço para adicionar campos aqui no Medsoft? Bom, para adicionar campos, você pode clicar com o botão direito do mouse, você tem a opção de inserir campo, e aqui você tem como inserir um campo calculado, por exemplo, para calcular o IMC. Você pode inserir um campo de texto, você pode inserir um campo pergunta, que toda vez que você abre esse documento, o Medsoft faça uma pergunta para você da informação do campo que você criar como pergunta. Posso inserir um campo de dados, ou seja, por exemplo, o nome do paciente, que é um campo que está gravado no sistema, que é coletado lá no cadastro do cliente. Posso incluir um campo de verificação, um campo de checagem, só para mim marcar, por exemplo, verdadeiro ou falso, sim ou não. Posso também colocar campos de dados. Aqui, se eu clicar aqui em campos de dados, ele vai abrir uma tela para mim escolher os campos, que é essa janela aqui. E aqui eu posso navegar nela e escolher o campo que eu quero com um duplo clique, ou simplesmente selecionando o campo que eu quero e clicando aplicar, ele já vai aplicar o campo no documento. Mas eu também posso e prefiro adicionar clicando com o botão direito do mouse, inserir campo de dados. Aqui eu já venho mais, eu visualizo melhor os grupos dos campos aqui que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero colocar o nome do usuário que está adicionando esse documento, eu venho aqui em usuário, clico na opção nome, e ele vai incluir o campo do nome do usuário lá no rodapé do documento. Agora eu quero formatar a fonte desse campo, então eu seleciono ele, e aqui em cima eu tenho uma barra de ferramentas do documento, onde eu posso colocar o tamanho da fonte que eu quero, posso mudar o tipo da letra, posso deixar negrito, posso colocar itálico, sublinhado ou não. Então eu tenho várias opções de formatação, posso alinhar à direita ou posso alinhar no centro, posso justificar o texto, mudar a cor da fonte, incluir marcadores no texto e assim por diante. Tenho várias opções para poder editar esse texto. Então eu incluí um campo de banco de dados, que é o campo do usuário. Agora eu quero escrever aqui no documento, por exemplo, eu quero criar um modelo de evolução chamado SOAP. Então o S vai ser o subjetivo. Aí eu quero dar um Enter aqui, mais um Enter e mais um Enter para pular duas linhas. Aí eu vou criar o campo do objetivo, dou dois Enters, mais um. Aí eu quero colocar avaliação. Eu vou colocar o campo de plano. E agora eu quero incluir um campo de texto em cada opção dessa, porque eu quero escrever algumas informações. Então eu venho aqui, clico com o botão direito, inserir campo, campo de texto, que é o tipo de campo que eu posso vir aqui depois e incluir qualquer informação. Então eu venho aqui, vou inserir um campo de texto. Eu tenho um atalho também que é Ctrl N que eu posso usar. Mas aqui eu estou incluindo dessa forma para ficar mais fácil para a gente visualizar. Incluídos os campos, vou dar mais um Enter aqui para o usuário ficar um pouco mais para baixo. Agora eu quero formatar a fonte, então vou selecionar todo o meu texto. Vou diminuir para tamanho 12. E vou tirar o negrito e vou tirar o sublinhado de todas elas. Agora eu quero vir aqui, dar mais um Enter para jogar o subjetivo para baixo. Quero incluir mais um campo aqui. Então eu vou destacar o subjetivo aqui. Vou deixar só o texto em negrito. Sublinhado aqui, fica mais bonito. Avaliação também vou deixar negrito sublinhado.
E o plano eu vou deixar negrito sublinhado. Agora eu posso vir aqui no campo de texto que eu incluí e na propriedade do campo eu posso dar um nome para ele. Ou seja, eu venho aqui, coloco evolução genérica, underline, subjetivo. Dessa forma eu vou saber que esse campo aqui é o campo do subjetivo. E aqui eu vou colocar um valor padrão para o campo. Por exemplo, digite aqui. Aqui eu escolho se ele é um campo deletável ou não. Se eu desmarcar essa opção, o usuário não vai conseguir deletar o campo em hipótese nenhuma. Se ele tem uma parada de tabulação, ou seja, quando eu estiver usando as teclas de navegação do Medsoft F2 e F3, ele vai parar nesse campo. E aqui eu escolho se eu quero bloquear ele para edição, se eu quero deixar o usuário editar esse campo, e se eu quero que esse campo seja editável somente pelo digitador. O digitador é um item que nós vamos ver logo mais. Então eu vou manter como campo editável, ok? Então aqui agora ele tem um nome, esse campo, e ele está com a informação ali do digite aqui. A mesma coisa eu vou fazer com o campo de baixo. Então vou colocar evolução genérica, underline, avaliação. Vou colocar uma informação padrão, digite aqui. Ok? E agora vou fazer o mesmo aqui no objetivo. Agora eu vou fazer o mesmo na avaliação. Evolução genérica, ponto, underline, avaliação. Digite aqui. Ok? E aí eu venho no plano e faço a mesma coisa. Evolução genérica, underline, plano. Digite aqui. Ok, então aqui eu tenho os meus campos, tenho o meu cabeçalho, tenho os meus campos criados. Campos de texto, já vi como adicionar campos de banco de dados também. E agora eu quero adicionar, por exemplo, mais um campo aqui em cima que eu vou colocar um campo tipo aqui na evolução e vou criar um campo de texto aqui. E aqui eu vou colocar um nome, por exemplo, evolução genérica, underline, tipo. E aqui eu vou deixar digite aqui. E eu vou configurar esse campo aqui para ele ter algumas opções de digitador. Então eu vou configurar para que quando eu entrar no campo, eu quero que abra um digitador com opções para esse campo. Então eu venho aqui e marco, entrar no campo com as teclas de navegação F2 e F3, ele vai abrir a lista de digitador. Ok? E agora eu venho aqui e crio o digitador para esse campo. Então com o botão direito eu tenho a opção de digitador. E eu venho aqui e adiciono um digitador para o campo. E eu vou colocar, por exemplo, telefone, que é um tipo de atendimento. Eu quero que quando inserir esse item já pule para o próximo campo. Quero que aplique para todos os usuários. Não quero que seja visível para todos os documentos, porque ele é só um digitador para esse campo. E ele é um item que não é para autotexto, ele é para aparecer na opção do campo. Então não vou marcar essa opção também. Vou clicar em OK. E aqui eu vou adicionar mais uma opção, que é na clínica. Também quero que pule quando inserir esse item e aplicar para todos os usuários. Ok? Fechei. Agora, quando eu entro nesse campo, ele vai ter um digitador que já vai me mostrar as opções. Então, dessa forma, eu acrescento opções de digitador.
E também podemos trabalhar com autotexto. No mesmo digitador, acessando, nós podemos criar digitadores que valem para todos os campos, que seria o global, ou um digitador que vale somente para esse campo do subjetivo. Por exemplo, o que é um digitador? O digitador é uma abreviatura que nós digitamos e ele aplica um texto completo, substitui a abreviatura pelo texto. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente esteja digitando aqui o HAM e dá um espaço, ele vai aplicar o texto hormônio antimileriano. Se eu digitar /HH, ele vai aplicar a data de hoje. Então, esses são exemplos de digitadores. O /HH, ele é um digitador que ele tem uma funcionalidade, tem uma configuração de script nele, ou seja, tem código envolvido. Então não é tão simples para o usuário escrever esse código, mas o nosso suporte ele faz essa customização. Os outros digitadores que são só texto são mais simples. Você adiciona ele, coloca o texto, na verdade você coloca o nome de exibição do item, o texto do item que você quer digitar, qual que é a abreviatura para o autotexto. E aqui você coloca se ele é visível para todos os documentos, se ele se aplica a todos os usuários e se ele é um item somente para autotexto. Aí quando você clicar o F7, ele não vai aparecer nos campos, aquela opção nos digitadores que tem criados no Medsoft. O paciente trouxe exames com o botão direito, inserir, campo de verificação. E aqui eu vou colocar, por exemplo, sim. Então esse é um exemplo de um campo de checagem. Vou vir aqui, vou diminuir o tamanho da fonte, eu quero deixar tamanho 10, por exemplo. E aí quando eu quero marcar esse campo, eu só venho e clico. E esse é um campo de verificação do Medsoft. Vou salvar o meu modelo de documento e vou fechar ele. E eu vou adicionar a evolução médica que eu acabei de criar, que é a evolução médica genérica. Então se eu clicar aqui no item, ele já vai carregar aquele modelo que eu configurei. E aqui eu tenho as opções para mim poder preencher para essa paciente agora. Então eu clico F3, por exemplo, vou no digitador que eu criei. Aqui eu tenho a opção que foi uma evolução na clínica. O subjetivo eu posso entrar com o texto aqui. Paciente refere dor, por exemplo. Aí aqui eu coloco objetivo. F3 eu coloco avaliação. E F3 eu vou para o campo plano. Se eu quero marcar o meu campo de checagem, eu só clico nele e marco essa opção. E aqui eu posso usar os meus digitadores agora. Por exemplo, eu venho aqui no campo de avaliação, digito HAM, dou um espaço, ele vai digitar aquele texto do meu digitador. Eu tenho a opção ainda de adicionar gabaritos nos documentos. Então aqui na barra de ferramentas do console, nós temos um botão que chama gabaritos. Clicando em cima dele, ele abre a opção a tela dos gabaritos e aqui você tem uma opção de adicionar novos gabaritos. Então aqui eu clico para adicionar um gabarito, ele abre essa tela, eu tenho que dar um nome para o meu gabarito, vou chamar por exemplo de consulta de rotina, e aí eu vou colocar por exemplo, o paciente vem em consulta para avaliação de rotina, vou colocar por exemplo no objetivo exame físico normal, exame laboratorial normal. Avaliação de rotina, na avaliação vou colocar avaliação de rotina. E no plano vou colocar, por exemplo, bateria de exames. Dessa forma eu crio um gabarito. Salvo ele, fecho e agora eu quero aplicar ele. Então eu venho aqui, clico do lado do botão de gabaritos, ele já vai me dar a opção dos gabaritos que ele tem. E quando eu clico no meu gabarito, ele já aplica o texto que eu criei naquele gabarito lá. E eu posso criar mais gabaritos, não preciso ter só um. Então eu posso ter, por exemplo, um outro gabarito chamado de visita pós-operatória. E daí eu venho aqui, coloco, por exemplo, no subjetivo pós-operatório sem intercorrências. No objetivo vou colocar cicatriz da cirurgia normal, retirada de pontos.
Aí na avaliação vou colocar PO normal. E o plano vou colocar retorno em 1 semana. Então vou criar mais um gabarito de visita pós-operatória, ok? O gabarito está criado. Fecho a tela dos gabaritos e para aplicar os gabaritos eu seleciono eles. Então, por exemplo, quero aplicar o gabarito de visita pós-operatória, clico nele e ele vai aplicar o texto que eu pré-configurei. Se eu clicar no gabarito de consulta de rotina, ele vai aplicar o texto da consulta de rotina. Agora eu quero vir aqui complementar alguma informação, não tem problema. Eu clico no texto, dou um Enter e coloco mais as informações que eu quiser. Só entrar com o texto que o Medsoft vai aceitar texto livre. A vantagem de ser orientado a documentos é essa. Você pode criar e editar qualquer modelo de documento e criar os modelos do seu jeito. Obrigado.